de cana-de-açúcar, sempre foi floresta. Então, a matriz de sementes que estão ali naquele solo é uma matriz de floresta de Mata Atlântica, por mais que tenham extraído no passado as madeiras de grande porte, já se tem lá de novo árvores que poderiam ser levadas para a serraria para se ganhar dinheiro. Então, ali tem pássaros, tem animais, tem anfíbios, tem insetos, que quando se colocar ali, o autódromo, acredito que passe dos 120 decibéis. Não tem inseto que vai ficar ali, não tem pássaro que vai sobreviver ali e gerar os seus filhotes, não tem anfíbio que vai ficar ali, apesar, pensam que os anfíbios não escutam, mas as vibrações são danosas para todos os tipos de seres humanos. Então, colocar o autódromo em cima daquele meio ambiente, da floresta de Deodoro, é cometer um assassinato. Mesmo que a gente perca a batalha, mesmo que eles com o rolo compressor da mídia, espero que a mídia se redima, mas hoje é um rolo compressor contra os interesses da população, do meio ambiente, o grande capital vem com seus projetos de gerar dinheiro em cima da degradação do meio ambiente. Mesmo que eles vençam, nós hoje já somos vencedores. Que quem levar esse projeto adiante, para mim, vão ficar configurados como os assassinos da floresta de Deodoro. Essa palavra assassino choca, mas o que vai se fazer ali? Se levar adiante o projeto de cruzar aquela floresta, que não é só um amontoado de árvores. Amontoado de árvores, você pode plantar em qualquer outro lugar, mas aquele ecossistema que tem ali, você não reproduz ele em outro lugar, ele vai estar assassinado. Então, quem levar esse projeto adiante é um conjunto de assassinos da floresta de Deodoro. Eu quero dizer mais o seguinte, aqui foi criticado de alguma forma de desabafo os doutores, mas existem doutores e existem peões de todos os tipos. Não é a formação universitária que torna a pessoa mais degradada. Tanto é que todos aqui nessa mesa têm formação universitária. E estão aqui do nosso lado, do lado do povo, alguns até sofrendo retaliações. E nós temos que combater esse tipo de ditadura, que hoje é exercido sobre o servidor público. Por isso que eu defendo o concurso público, porque se o Haroldo Lima e o Gribel não fossem servidores públicos concursados, eles não teriam levado adiante o seu amor à causa, porque eles estariam com seus empregos ameaçados, né? Então, por isso que nós temos que defender, sim, o concurso público. Assim como nós, como brasileiros, nós temos que defender o direito à voz dos militares. Quando o militar tem uma informação que é útil para a sociedade, ele não está cometendo uma infração em relação à hierarquia se ele traz para a sociedade. Ao contrário, se ele conhece alguma coisa e não traz para a sociedade, aí sim, no meu entender, como cidadão, é que ele estará cometendo um crime contra a sociedade. Então, parabéns pelos membros da Associação de Reservistas, pela coragem de lembrar que, antes de serem militares, eles são brasileiros. E como brasileiros, eles têm que prestar um serviço à nação brasileira em primeiro lugar. E que todos os militares se lembrem disso, que a hierarquia é uma ferramenta para organizar a funcionalidade das Forças Armadas, mas não pode ser uma ferramenta que coloque também mordaça sobre os militares, que são seres humanos e, antes de serem militares, eles são cidadãos desse país e têm a obrigação de trazer a público coisas que são do interesse do público. Para concluir a minha intervenção aqui, então nós temos que cerrar fileiras para derrubar o projeto de emenda constitucional número 37, que pretende colocar a mordaça no Ministério Público. A pergunta é, quem tem medo do Ministério Público? Certamente que é um conjunto de políticos, estes mesmos que inventam projetos faraônicos, que vão deixar como legados o enriquecimento deles e dos seus amigos, e para a população uma grande dívida para pagar, o meio ambiente destruído, população carente removida sem ser devidamente indenizada, que tirar uma moradia e oferecer, eu te dou 25 mil reais. Quem compra uma moradia no Rio de Janeiro com 25 mil reais? É isso que estão oferecendo para as famílias que estão sendo removidas. Então, muitos eventos têm sido feitos, mas, infelizmente, a gente não consegue mobilizar a população. A população não sabe que está ficando, na realidade, como legado de tudo isso, uma grande dívida para pagar. Há a proposta de
dobrar a capacidade de endividamento do município do Rio de Janeiro. A Sônia Rabelo deve estar sabendo disso, né? Está se pedindo autorização para o Congresso Nacional para dobrar a capacidade de endividamento da cidade do Rio de Janeiro por conta desses grandes projetos. Nós vamos ter que pagar essa dívida. Além disso, tem o ônus ambiental e o ônus social com as remoções não devidamente indenizadas. Ora, precisam se construir vias? Precisam. O Rio de Janeiro precisa de um novo autódromo? Precisa. Mas você não pode remover famílias sem indenizá-las adequadamente para que construam uma nova moradia. Da mesma forma, você não pode remover um conjunto que é um ecossistema vivo e vou dizer, vou plantar não sei quantos milhões de árvores. Plantar milhões de árvores não reconstrói o meio ambiente que vai ser destruído. Obrigado aí, perdoe se eu me estendi um pouquinho. O fórum, lógico que, como já disseram os outros membros da mesa, esse movimento não pode morrer. Então, nós estamos convidando todos que puderem comparecer aqui no auditório do 21º andar, no andar de baixo, no dia 27, às 14 horas. Obviamente é um horário de trabalho para muita gente, mas para a gente tentar dar sequência a isso, até lá já deve ter produzido o DVD, já deve ter sido produzido um documento que nós vamos lançar como documento desse evento aqui de hoje, dia 27, 14 horas, aqui no Clube de Engenharia, no 21º andar. O Clube de Engenharia também foi pressionado, por isso que eu peço uma salva de palmas para o presidente Franco Bogossian, que não cedeu às pressões. Servidores públicos do INEA foram pressionados, servidores públicos do município foram pressionados, os servidores públicos do Jardim Botânico foram pressionados, e uma salva de palmas àqueles que não cederam às pressões e que continuam de alguma forma, ou mostrando a cara, ou não, nos subsidiando com as informações. O movimento Grupo Ação Ecológica não está aqui hoje, porque teve que ir lá no Consemac, o Gustavo Pedro, que é do Grupo Ação Ecológica, o Gai, é presidente de uma Câmara Técnica, que hoje tinha um assunto explanado lá, e ele teve que ir lá. O Beto Mesquita, que é da Associação de Profissionais de Engenheiros Florestais, teve que resolver um problema profissional, não pôde ficar até agora, mas foram entidades que ficaram até o final com a gente, além do próprio CREA, representado pelo Adacto Ottoni, também está com a gente nessa luta, junto com o Clube de Engenharia. Eu quero dizer o seguinte, hoje o povo brasileiro tem que acordar, porque o Brasil tem um manancial enorme, um potencial gigantesco de riquezas naturais, do ponto de vista da fauna, da flora e recursos minerais. Cito o petróleo, a água, o nióbio, as terras raras, e enquanto o povo está meio que adormecido, junto com o nosso patrimônio histórico, os fortes dos exércitos, essa mata onde que foi usado para treinamento em selva é um patrimônio para mim, os QGs da Polícia Militar, tudo isso está sendo entregue pelos vendilhões da pátria. Então, os vendilhões da pátria vendem a nossa história, vendem o nosso patrimônio histórico e cultural, vendem as riquezas do subsolo, vendem as riquezas do nosso potencial de flora e fauna, os princípios ativos que estão por trás dessas coisas da natureza, e o povo brasileiro precisa acordar, senão daqui a pouco a gente vai estar no Brasil que não é mais nosso, é de não sei quem. Quem são os donos dessas grandes corporações? Não sei, mas por trás está aí o dinheiro à frente da vida. Passar para o Ibar aqui. Bom, em nome do Clube de Engenharia, eu agradeço a todos, evidentemente, que eu quero também falar alguma coisa. Eu queria lembrar que ontem, nessa mesma sala, nós fizemos um evento aqui sobre a questão da engenharia como carreira típica de Estado. Falta, a partir dos anos 1980, do século passado, começou um desmonte do serviço público. Não sei se é uma boa parte que não deve lembrar, mas o que foi o chamado PDV, Plano de Demissão Voluntária, implantado no nosso estado e no Brasil todo, né, nos anos 80, que desmantelou principalmente a área da engenharia e da educação. Foram os mais demitidos,
na área do Estado. Tá? E hoje, nós estamos aqui procurando defender, procurando resgatar os interesses da população. É esse o interesse do Clube de Engenharia. Eu queria lembrar, quem puder ter acesso a um pronunciamento do senador Cristóvão Buarque, no dia 7 de junho, em que ele faz um comentário a respeito da construção de 12 estádios de futebol no Brasil, né? Inclusive em Brasília, onde não há time de futebol. Né? E o gasto feito com a construção desses estádios. Ele questiona quem vai pagar isso aí. Né? Agora, tudo bem, foi feito esse investimento, porém, o investimento podia ser feito de outra forma. E ele cita, não sou eu, educação. Podia ser construído escolas de alto nível, formar, com dinheiro que foi gasto, poderia se formar na qualidade do ITA 6 mil engenheiros, que seria mais do que a quantidade de engenheiros que em 50 anos o ITA formou. Então, existe uma forma de direcionar o dinheiro. Né? Não é que esteja querendo inviabilizar qualquer projeto, não. Mas eu acho que também que é necessário que se faça investimento de longo prazo, que isso sim é sustentável. Isso sim é criar a nossa sustentabilidade, a nossa qualidade de vida. No caso da Floresta de Deodoro, foi sugerido aqui pelo Beto Mesquita, que é o presidente da Associação de Profissionais de Engenheiros Florestais, que é da Divisão de Recursos Naturais Renováveis, que não está presente aqui, que se criasse na área, assim como está se criando as tais casas do conhecimento, né? Que se criasse a Casa do Conhecimento Ambiental, que se ali, que a gente pudesse conhecer aquela área, na área ambiental, no ambiente natural daquela área. Depois da tua apresentação, da tua fala, eu acho que também tem que se conhecer por que aquela área foi preservada. Não foi um milagre, não. Aquilo ali se preservou por causa do Exército. Por quê? Porque o Exército para o Exército é muito importante o conhecimento da selva. Como falou um general que entrou em briga aí com o Estado, o general Heleno, não sei se vocês conhecem aí, entrou em briga aí com o Estado, aí, mas não, eu achei importante que ele falou o seguinte, eu fui numa palestra que ele falou o seguinte, que não é importante só conhecer que tal planta se pode se alimentar, é saber aonde está aquela planta que eles podem se alimentar se estão na época de frutificação. Então, conhecer a floresta é isso. Saber e saber onde está. É diferente, né? Um pouco diferente. E isso o militar soube fazer muito bem, porque eles, militares, durante todos esses anos de Brasil, eles souberam se integrar com a cultura local, com a cultura indígena. Então, esse é um conhecimento que também pode ser passado, que deve ser passado para a população local. A outra área é em Bangu, em Padre Miguel, que tem uma casa do conhecimento já construída pelo município. E que também fica pertinho do Parque da Pedra Branca e que pode também servir para o conhecimento local. Porque, como falou, o método, eu acho que o método de educação do Paulo Freire foi revolucionário para o conhecimento. Ele partia
a educação a partir do conhecimento local para chegar ao global. E esse método de educação, ele permitiu ser implantado em diversos países. E isso foi importante. Sobre a instalação do fórum, eu queria ressaltar que o Abílio falou, nós estamos instalando aqui um fórum de discussão, para não diluirmos aqui a nossa união, e no dia 27 de junho, nós estamos aqui no Clube de Engenharia, às 2 horas, é isso, Abílio? Às 2 horas da tarde, no 21º andar, no mini auditório, aqueles que puderem vir. E eu queria ressaltar, então, que nós, aqui do Clube de Engenharia, estamos abertos a todos os interesses da população. Queria lembrar que em Bogotá, na Colômbia, há algum tempo atrás, a população, vendo ser constantemente agredida e os projetos serem de cima para baixo, a partir dos políticos que estavam instalados na época, se reuniram através das suas associações, etc., entidades, e falaram assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer metas para poder, nossas metas, para que eles possam melhorar essa cidade. E a partir daí, então, com essas metas novas, eles chegaram para os políticos e falaram assim, olha, quem estiver de acordo com isso, nós vamos votar, e depois vamos cobrar. Né? Então, eu acho que nós estamos no Clube de Engenharia, que é um órgão que trabalha com exatas e que podemos acolher os pedidos para tornar essa cidade mais sustentável. Tá? Não deixando de lado, logicamente, que é necessário, para aqueles que gostam, a questão de uma área alternativa para o autódromo, mas não lá, em Deodoro. Antes de agradecer a todos pela presença, quero citar um fato aqui. Vocês entram lá no Google, que tem muitas coisas que não servem, mas tem informações úteis. Entrem lá. Mudanças do projeto do Autódromo da Floresta Negra. Ele cita o Autódromo da Floresta Negra como um exemplo de autódromo compatível com a floresta. Não é essa a verdade. A população alemã se mobilizou e exigiu que a parte do autódromo que cortava a Floresta Negra fosse suprimida e fosse reconstruída a floresta que tinha sido destruída.